Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa aula. Nós estamos vendo por que os cristãos creem na Bíblia, ok? Principalmente a ênfase agora, nós estamos terminando essa lição acerca do Antigo Testamento. Por que o Antigo Testamento é real, é verdadeiro? Nós podemos dar crédito a ele, né? Por que realmente nós cremos na Palavra de Deus? O que a Palavra de Deus tem de tão especial, diferentemente dos outros livros, das outras religiões? E nós já vimos que nós, como cristãos, nós cremos no Antigo Testamento, nós cremos na Palavra de Deus. Por quê? Qual foi o primeiro argumento que nós aprendemos? Porque Jesus cria. Era a Bíblia que Jesus lia, era a Bíblia que Jesus falava, foram os princípios que Jesus viveu, pregou, realizou, mencionou, idealizou, legitimou, autenticou. Ou seja, Jesus lia a Bíblia do Antigo Testamento, que é hoje para nós o Antigo Testamento, que é a lei e os profetas. Fala comigo, o Antigo Testamento também é conhecido como a lei e os profetas. A lei são o quê? São os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecidos como Pentateuco, ou em hebraico Torá, a Torá judaica. Lembrando sempre que Torá é T-O-R-A-H no final. É interessante que vários nomes em hebraico tem o H, por quê? Porque o H é uma consoante que faz uma ligação com Deus. Então, por exemplo, Torá, com H no final, a lei de Deus. Tá? Por isso que vocês vão ver vários nomes em hebraico. Por exemplo, Joshua, que depois de Joshua se derivou Yeshua, que é Jesus, o Messias, o ungido de Deus, tem H lá no meio. Emanuel, a maioria dos nomes, Abraham, que é Abraão, né? Todos têm um H ali no meio, por quê? Porque daí fala que é algo de Deus. Opa, Deus é de Deus então. Glória a Deus. Se tiver H no meio, é de Deus. Então tem H. Que tremendo. É porque é um nome original hebraico. Tá? Exatamente. Então é interessante isso, né? Todos os nomes judaicos, né? Nomes que têm a raiz hebraica, geralmente tem ou duas consoantes iguais, por exemplo, Emanuel, né? 2 M's, ou então tem um H ali no meio como uma referência a Deus. Daniel, né? Joshua, Josué para nós em português, tem uma referência, uma conotação. Elijah, que é Elias para nós, é o nome hebraico do profeta Elias, que termina com H também, porque é um nome em referência a algo de Deus. Ok? Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos continuar aqui então. Por que nós cremos no Antigo Testamento? Primeiro, porque Jesus cria. Segundo, porque os apóstolos também criam, vivenciaram, acreditaram, pregaram o Antigo Testamento. E isso também legitima, autentica e dá veracidade ao Antigo Testamento de Deus. Amém? Nós vimos também na aula anterior a confirmação através dos fatos. O Antigo Testamento relata uma série de fatos, entre eles os milagres do Antigo Testamento. Amém? Quem crê em milagre aqui, levanta a mão e fala: eu creio. Um Deus de milagres. Os milagres do Antigo Testamento são milagres extraordinários, como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, as 10 pragas do Egito, os milagres de Eliseu, né, de Elias, de Samuel. Nós vemos tantos milagres no Antigo Testamento, coisa tremenda, né? A cura daquele homem da lepra que se banhou 7 vezes no rio, se lembra? São milagres. Um filho que ressuscitou, né? Um filho através de um profeta no Antigo Testamento. Então nós vemos vários milagres no Antigo Testamento que confirmam que o Antigo Testamento é também palavra de Deus. Amém? Outra coisa tremenda que nós vimos na aula passada é a confirmação pelas profecias, ou seja, profecias dadas 1100, 1200, 1400 anos antes de Cristo se realizaram na pessoa de Jesus.
Nós vemos, por exemplo, o livro de Isaías, não é verdade? Várias referências específicas, detalhadas acerca de Jesus, e tudo isso se cumprindo na vida de Jesus, 750, 600 e poucos anos antes de Cristo, nós vemos as profecias. Quanto da Bíblia é profecia, gente? Nós falamos na aula passada. 1/3 da Bíblia. Segundo os especialistas, cerca de 27% da palavra de Deus é profecia. Algumas já aconteceram, outras estão acontecendo e outras ainda vão acontecer. Quem acredita em profecia aqui? Amém. Glória a Deus. E nós vimos na aula passada como é sério essa questão de ser profeta, de falar algo da parte de Deus, né? Em Deuteronômio, o que acontecia com o falso profeta? Morria, era apedrejado, né, por todo o povo, porque ele falava como boca de Deus, mas não era boca de Deus, foi palavra segundo o seu coração enganoso. Então, se a profecia não se cumpria, o que acontecia com esse profeta? Ele morria apedrejado, né? E hoje, infelizmente, nós vemos aí um monte de defuntos, né? Um monte de mortos vivos aí, falando um monte de profetada aí que Deus não mandou falar. Então, infelizmente, tem demais isso, que hoje virou um modismo, né? Ah, seu profeta, a geração profeta. Aí todo mundo pensa que é profeta, sai falando coisa que Deus não mandou falar. Uma coisa é profetizar a palavra de Deus, isso todo crente pode fazer, amém? No sentido de pegar um versículo bíblico e profetizar na sua vida, na sua casa, na sua família, nas circunstâncias, amém, tudo bem, porque você está falando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Outra coisa é você dizer, assim diz o Senhor, meu irmão, como se Deus estivesse falando e de repente não é Deus falando, é coisa da sua cabeça, é coisa da sua alma. Isso é algo muito sério diante de Deus. E nós vimos isso em Deuteronômio, o que acontecia com os falsos profetas. Amém? É algo amaldiçoado por parte por Deus. Alguém pegar e se colocar como boca de Deus sem Deus ter falado com ele. Ok? Então nós vimos aqui que nós estamos estudando, né, no Antigo Testamento, também nós podemos ver verdades espirituais, realidades espirituais tremendas, e também o testemunho da história. A última coisa que nós vamos ler ali na página 28, todo mundo ali pegando material. Quem não tem material tem aqui na frente, tá bom? Se por acaso alguém não tem, pega aqui o material. Página 28 lá embaixo, testemunho da história. Outro argumento é que por séculos muitos indivíduos têm dado testemunho coerente do único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro, gente? O Deus da Bíblia. Fala comigo. O Deus da Bíblia. É o único Deus verdadeiro. Nós temos que ser muito específico hoje, tá? Porque existem muitos falsos deuses. Existem muitas nomenclaturas de Deus. Existe essa mentirada que diz que todos os caminhos levam a um só Deus. Não é verdade? E tem gente que pensa que Allah é a mesma coisa que o Jeová, que é a mesma coisa que o Buda, e assim vai. Não. Nós cremos que há um único Deus verdadeiro. Amém? Amém. O Deus da Bíblia. O Deus das Sagradas Escrituras. Então seja bem específico quando você falar acerca de Deus, porque Deus hoje também é um ser genérico, e a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, para que as pessoas não confundam, tá bom? Quando você falar acerca de Deus, especifique bastante. É o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, o Pai de Jesus, a Trindade bendita, composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É o Deus da Bíblia, é o Deus das Sagradas Escrituras. É o Adonai, é o Jeová, o Elohim, o El Shaddai, o Jeová Nissi, e assim vai. Os vários nomes do mesmo Deus, que na verdade são facetas, são características de Deus. Amém? Jeová Nissi, Jeová Rafá, mas tu vê que sempre no começo tem Jeová, Jeová, né? Yahvé, vem da derivação da palavra Yahvé, que na verdade são 4 consoantes hebraicas que foram transliteradas para o português, a gente chama de Jeová. Bom, no português é Jeová.
Cada nome de Deus tem uma especificação, é tremendo. Adonai, por exemplo, é o Deus Criador. É o Deus possuidor de todas as coisas. Amém? Jeová tem a conotação do Senhor. Por isso que várias vezes na nossa Bíblia está traduzida para o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. É Jeová, Yahvé, né? E assim vai. Elohim também é um dos nomes de Deus, que é o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então é tremendo isso. Tudo na Bíblia tem um porquê. A nomenclatura tem uma característica de Deus, né? Jeová Rafá, o que é? O Deus que sara, que cura. Exatamente, o Deus que cura. Rafá, daí vem a palavra Rafael. El no final significa Deus, e Rafá cura. Deus que cura. Rafá, El. Amém? El por quê? É uma diminuição da palavra Elohim, que é também um dos nomes de Deus. Amém? Emanuel, Miguel. Miguel significa o anjo da presença de Deus. Olha que coisa linda. Daniel, o Senhor é meu juiz. E assim vai, né? Como eu falei, Josué, o Senhor é a salvação, é o Salvador. Aí vem a palavra Yeshua, e assim vem todas as suas derivações. Tá bom, gente? Amém? Vamos lá. Então, testemunho da história. Nós vimos aqui. Deus, o único Deus verdadeiro. Mesmo quando outras culturas antigas estavam lá no meio do parágrafo, profundamente envolvidas com o politeísmo ou perdidas na iniquidade, se julgarmos por seus frutos, com certeza a Bíblia vem de... Fala comigo. Com certeza. A Bíblia vem de Deus. Por último, gente, a confirmação da fé. Fala comigo. A confirmação da fé. Amém? Ou seja, você acreditando que a Bíblia é a palavra de... Gente, se você não acreditar na Bíblia, não existe fé cristã. Não existe cristianismo, porque o cristianismo está apoiado na palavra de Deus. É o que a sociedade do ateísmo, do ceticismo está tentando fazer. Eles destroem o conceito da Bíblia, destroem a autoridade da palavra de Deus, acabam com o cristianismo. Sim ou não? Acaba com a visão judaico-cristã, porque a visão, a cosmovisão, a visão de mundo judaica cristã está apoiada na autoridade da palavra de Deus, que é o mundo ocidental. O mundo ocidental, ele é baseado na cosmovisão, ou seja, na visão de mundo judaico-cristã. Amém? Que a proeminência é judaico-cristã, principalmente cristã. Não é verdade? No mundo ocidental, a maioria dos ocidentais se dizem ser cristãos. Nós sabemos que de fato isso não é a realidade, né? Mas se perguntar, fazer uma enquete, a maioria vai dar como cristão, nas suas ramificações, católico, protestante, assim vai. Tá bom? Vamos lá então, a confirmação da fé. No início desse capítulo, afirmamos que algumas pessoas creem na Bíblia pela razão no sentido de mente. Se lembre daquilo que nós aprendemos. Na alma está o intelecto, a mente e a razão, que é a mesma coisa dentro do conceito teológico. Intelecto, mente e razão é a mesma coisa, tá? Mas também na alma do homem está o que? A volição. Fala comigo, volição. Ou o que a gente conhece como vontade, desejo, livre-arbítrio também é conhecido. Está no centro da alma humana. E também a terceira parte da alma humana, além do intelecto, razão e mente, e também da volição, livre-arbítrio, desejo ou vontade, que é a mesma coisa, todos esses quatro conceitos se referindo à mesma coisa, tá? Está os sentimentos e as emoções. Fala comigo, sentimentos e emoções.
que ele está falando aqui. Tem pessoas que creem na Bíblia pela razão. Mas não é só isso. Isso por si só não é suficiente. A verdade é que nem mesmo os melhores argumentos são capazes de convencer um incrédulo, por exemplo. Se você quiser levar na base da razão a fé cristã para um incrédulo, provavelmente você não vai conseguir. Não que todo cristianismo seja irracional, não é isso que nós estamos falando, tá? O que ele está dizendo é: não obstante, a fé proveniente de Deus é a prova cabal de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Fala comigo: fé e razão. São duas coisas que podem caminhar lado a lado, sim ou não? Tem coisas na Bíblia que são racionais, são compreensíveis, são inteligíveis, né? São inteligentes, compreensíveis, racionais, se pode entender facilmente. Isso, me ajuda a lembrar sempre. Falta 13 minutos, tá? Cronometrem aí junto. Então existem coisas na Bíblia que são inteligíveis, são compreensíveis, sim ou não? Mas tem coisas na Bíblia que são sobrenaturais. São sobrenaturais. E aí a razão para. E aí entra um outro fator, que é o fator fé. Fala comigo: fé. Fé é isso, é acreditar no sobrenatural, nos mistérios de Deus, naquilo que a mente limitada do homem estaciona. Vocês estão entendendo? E o cristão crê que é possível fé e razão caminharem lado a... Eu costumo dizer que a maioria das coisas da Bíblia são racionais, são compreensíveis. Uma minoria vamos dizer assim, são mistérios de Deus, são questões sobrenaturais que daí você precisa sim aplicar a fé, acreditar que aquilo que Deus diz na sua palavra é a verdade. Que homens de Deus, santos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus, escreveram as palavras de Deus que nós temos hoje na nossa mão. Amém? Você crê nisso, querido? Amém? Então vamos lá. Isso não significa que os argumentos apresentados anteriormente sejam fracos ou inadequados. Que argumentos são esses? Que Jesus acreditava na Bíblia, que os apóstolos acreditavam na Bíblia, que os fatos aconteceram, como os milagres, as profecias, as verdades espirituais, o testemunho da história. Todos esses argumentos não são fracos e nem inadequados. Amém? Mas simplesmente que quem não está salvo encontra-se cego para o Evangelho. Está lá na palavra de Deus, 1 Coríntios 2, 13 e 14. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Paulo também fala aqui que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. Por isso que às vezes você fala das coisas de Deus para alguém, o cara boia, sim ou não? O cara não entende, fala: não acredito, que não sei o que, papapá. E às vezes você quer colocar goela dentro, né? Quer inserir goela dentro da pessoa. Querido, se ela não nasceu de novo, se não cair a cegueira espiritual, se o Espírito Santo não convencer ela do pecado, da justiça e do juízo, fica difícil. Daí a importância da oração. Por isso que quando você tenta evangelizar alguém e de repente você vê que existe um bloqueio, uma barreira, uma espécie de cegueira na vida da pessoa, você fala, ela não aceita, é hora de interceder por ela no mundo espiritual, para que a cegueira caia por terra. Amém? O homem natural não discerne das coisas espirituais. O homem comum não compreende. É loucura para ele. Sim ou não? Estamos falando com jovens aqui, por exemplo, santificação. É uma loucura para o jovem nos dias atuais. Sim ou não? E eu ficar sem ter relação sexual? Não, porque eu não consigo, porque eu tenho minhas carências, porque eu tenho meus hormônios. Sim ou não? O homem carnal não compreende isso. Eu esperar em Deus, eu me santificar, eu casar virgem.
O homem carnal, o homem natural, não discerne das coisas espirituais. Não vai compreender nunca, se não nasceu do Espírito, não nasceu de Deus, se não foi convencido pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 2, 13 e 14. Um daltônico não consegue diferenciar o verde do vermelho. Um cego não é capaz de enxergar a luz do... Olha que legal essa ilustração. Sim ou não? O cego não consegue discernir o colorido das flores, a beleza da natureza. A mesma coisa que o homem carnal não consegue ver a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho, a glória eterna que nos aguarda, a bênção de esperar em Deus. Sim ou não? Vamos lá então, continuar aqui. Apenas quando o Espírito de Deus age em nosso coração, não regenerado, é que nos tornamos capazes de crer plenamente na Bíblia. Como é que vem a fé, gente? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que uma pessoa nasce de novo? Ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo penetra no interior dessa pessoa e através dessa semente bendita da palavra de Deus, ela nasce espiritualmente para Deus e começa a discernir, entender e compreender as coisas do Senhor. Amém? É tremendo isso aqui. Aqueles que não são salvos podem crer que as Escrituras trazem relatos confiáveis ou conselhos salutares. Podem até se sentir impressionados pelo valor moral de seus escritos. Entretanto, apenas a operação do Espírito Santo em seu interior pode levá-los a enxergar a Bíblia exatamente como ela é, a revelação de Deus para a humanidade. Sublinha isso, gente. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Olha que coisa tremenda, gente. Isso é o que chamamos de testemunho interior do Espírito Santo no homem. Ou seja, é o Espírito de Deus comunicando ao nosso espírito a vida de Deus. Onde é que o Espírito de Deus age? No espírito humano. Fala comigo. O Espírito de Deus comunica a vida de Deus ao espírito humano. Amém? Então vamos lá. Entretanto, devemos ser cautelosos e compreender essa doutrina corretamente. Os cristãos não ouvem uma voz que diz: esse livro de capa preta foi inspirado por Deus. O Espírito não dá testemunho e não nos revela nada que vai além do que está escrito na Bíblia. Em vez disso, traz a confirmação através da palavra que acolhemos em nosso coração. Como disse Abraham Kuyper, o Espírito testemunha ao âmago do ser humano, falando dos fatos básicos da nossa salvação. A Bíblia nos mostra o caminho da salvação. Quem foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem foi que falou isso? Jesus. A Bíblia revela quem? A pessoa bendita de Jesus de Nazaré. O caminho, a verdade e a vida. O Espírito nos concede olhos para que o vejamos e aceitemos e valorizemos a palavra de Deus que revela a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Amém? O Espírito Santo faz nascer em nós uma fé genuína através da pregação e do ensino do Evangelho. Olha que coisa linda, gente. Ouvimos as boas novas, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. Esse aqui é o resumo da obra de Cristo. A vida, a morte e a ressurreição. Fala comigo. Vida, morte e ressurreição. São os três pilares acerca de Jesus com relação à salvação: a vida, a morte e a ressurreição.
Na vida, o que nós aprendemos, gente? Que é possível viver de uma maneira que agrade o coração de Deus. É possível viver com o Espírito Santo e ser parecido com Jesus, que os milagres estão disponíveis, a promessa de Deus, o amor do Pai, a graça bendita do Senhor. Tudo isso se refere à vida de Jesus. Uma vida de milagres, uma vida abençoada, uma vida de vitória sobre o pecado. Amém? A morte, o que nos ensina? Que o preço do pecado foi pago. Que alguém teve que morrer no nosso, que para que fôssemos reconciliados com Deus, alguém teve que pagar o preço da nossa redenção. Fomos justificados na cruz do Calvário, fomos libertos na cruz do Calvário, fomos purificados na cruz do Calvário, fomos restaurados na cruz do Calvário. Ele se fez maldito para que eu e você fôssemos abençoados. Morte de Jesus, a vitória de Jesus na morte, né? Onde o diabo achou que tinha vencido, coitado, ali foi a derrota dele. Ali ele levou a bicuda final. Não é verdade? A Bíblia diz, né, que Jesus, ele triunfou sobre os seus inimigos e os expôs à vergonha, ao vitupério. Triunfou sobre eles, está lá em Colossenses. Tirou o escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz, no madeiro, na cruz do Calvário, e ressuscitou. O que a ressurreição nos ensina, gente? Que o poder da ressurreição, o poder vivificador do Espírito Santo, pode nos dar uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também nos dá esperança que um dia nós ressuscitaremos com Ele em glória. O que significa a ressurreição também, gente? Significa que o Pai, Deus Pai, aceitou a obra vicária substitutiva no nosso lugar de Cristo Jesus. Foi o selo de autenticação, de legitimação, de que o Pai aceitou a obra de Cristo por amor a nós. Amém? Por isso a morte não pôde o reter, o inferno não conseguiu contê-lo, porque nele não havia pecado. Amém? E ele triunfou sobre a morte, arrancou a chave do inferno da mão do diabo e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Falta 2 minutos. Glória a Deus. Vamos lá. É isso aí, me ajude a lembrar, tá? Daqui a pouco nós continuamos. Vamos continuar então? Fala comigo. Vida, morte e ressurreição. Então, com relação à ressurreição, geralmente tem esse significado da nova vida em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito. Paulo é tão tremendo em Romanos 8 que ele diz assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que opera em vocês hoje, em cada coração, em cada vida. Vocês conseguem entender isso, gente? O mesmo Espírito que levantou Jesus do inferno, arrancou Jesus do inferno e o fez triunfar sobre a morte, é o Espírito Santo que mora dentro de nós. Olha que coisa tremenda, gente. É o mesmo Espírito, é o poder vivificador, é a vida de Cristo em nós, a esperança da glória de Deus e a esperança da ressurreição dentre os mortos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vida, morte e ressurreição. Fala comigo. Vida, morte e ressurreição. Quais são as 3 coisas mais importantes do Evangelho? Vida, morte e ressurreição. De quem? De Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo isso, hein? Vamos ver. Onde é que eu estou? Somos convencidos do pecado pelo Espírito de Deus e persuadidos a crer que Cristo é o único Salvador. Então existe outro Salvador, gente? Sim ou não? Só Jesus é o Salvador do homem pecador. Fala comigo. Só Jesus é o Salvador do homem pecador. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E o testemunho é este: